Continuamos aqui falando sobre as eleições no Brasil 2026. Os cenários do segundo turno: Lula versus opositores. Aí tem o presidente Lula e possíveis opositores que estejam no segundo turno com ele. O atual presidente vence todas as simulações apresentadas pela Quaest, mantendo 45% fixos. No entanto, a sondagem do Poder Data coloca Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema em situação de empate técnico com Lula, considerando a margem de erro de 2 pontos. Então, é quase que imprevisível essa questão aí, né? Mas pela pesquisa do primeiro turno a gente já tem uma ideia de que possivelmente, a não ser que tudo possa mudar, porque na política tudo muda, não é algo bem relativo a essa questão, né? É de se esperar que estejam aí disputando mesmo no segundo turno Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Mas, na pesquisa, qualquer um dos candidatos da direita, como citado aqui, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, tem aí um empate técnico com Lula. Lula versus Flávio Bolsonaro, 45% a 37%. Na Quest, 45% a 43%. No Poder Data, Lula versus Ronaldo Caiado, 45% a 36% num segundo turno, viu? Na Quaest, 44% a 43%. No Poder Data, Lula versus Romeu Zema, 45% a 35%. Na Quaest, 44% a 41%. No Poder Data, Lula versus Renan Santos, 45% a 33%. E na Quaest, 43% a 38% no Poder Data. Vamos falar também aqui sobre a rejeição desses candidatos. Eu falei que era um assunto bem extenso, né? E realmente é, né? As eleições no Brasil 2026 é o nosso assunto principal. Você está ouvindo o programa Por Dentro do Rádio, na Rádio Associação do Web Rádio, sendo retransmitido nesse momento pela Web Rádio Tempo de Paz e foi transmitido até às 11 horas da noite pela Rádio Sistema América de Comunicação. E nós vamos falar aqui também sobre a rejeição e desconhecimento. Lula e Flávio Bolsonaro lideram os índices de desaprovação popular. Assim como tem também as intenções de votos, né, tem também a desaprovação popular ou a aprovação popular. Na pesquisa Nexus BTG, 50% dos eleitores afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, enquanto 46% dizem o mesmo sobre Lula. Na Quaest, a rejeição a Flávio é de 57% e a de Lula é de 53%. Então, olha aí os índices da pesquisa sobre os eleitores que desclassificam ou desconhecem ou rejeitam esses candidatos principais, segundo as pesquisas recentes, né? O fator desconhecimento
Também tem essa questão, né? Muitos candidatos não são muito conhecidos, então fica difícil do eleitor confiar e também por não conhecer ou por não saberem a vida pregressa dos candidatos, o histórico desses candidatos dentro da política, fica difícil deles votarem nesses nomes que são considerados nomes alternativos, tanto da direita como de outros partidos, né? Esses nomes encontram barreiras no nível de popularidade nacional, conforme dados recolhidos pelo Quaest. 44% não sabem quem é Ronaldo Caiado. 50% desconhecem quem é Romeu Zema e 77% não conhecem Renan Santos. São alguns exemplos aqui, né, dos outros candidatos que são citados. Agora, tem um outro detalhe aqui muito importante. A aprovação do governo federal, ou seja, do governo aí do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a percepção pública sobre a administração de Lula reflete a polarização no país. Os dados mostram um empate técnico absoluto na avaliação do governo. 48% da população, dos entrevistados, no caso, né? Segundo a pesquisa, 48% aprovam a atuação do presidente e 47%, quase que a mesma quantidade, bem pouca diferença, desaprovam. Com o restante, ou seja, o restante entre 48% e 47%, o restante declarando não saber avaliar se aprovam ou desaprovam o governo. Agora nós vamos falar aqui sobre os principais temas que estão sendo relacionados aí a essa campanha presidencial, principalmente a campanha presidencial, e em todas as esferas, né? Em todos os cargos, o debate político estará sendo centralizado principalmente na situação econômica do país, na segurança pública, a disputa ideológica entre esquerda e direita e o impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho e nas eleições. Na economia, tem se falado em inflação, emprego e custo de vida. O controle da inflação de alimentos e combustíveis é o tema que mais dita a aprovação do governo. Carga tributária, a oposição foca as críticas na implementação da reforma tributária e na criação de novos impostos. Crescimento do PIB, a situação fiscal do país e o teto de gastos geram divergências sobre a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Ou seja, são temas sobre a economia da nossa nação. São coisas importantíssimas, né? Na hora de escolher o seu candidato, veja bem sobre esses assuntos. A segurança pública e combate ao crime organizado, o avanço das facções criminosas e das milícias no país é uma das maiores preocupações do eleitorado. Políticas integradas, debate sobre a centralização das polícias e o papel das Forças Armadas e reformas nas leis penais para endurecer penas, disputa de narrativas, a oposição defende pautas de linha dura e armamentismo, enquanto o governo foca em inteligência e investimentos sociais. São dois pontos de vista muito polarizados. E também, falando aqui sobre polarização,
Política e redes sociais. Está sendo muito discutido a sucessão do bolsonarismo, já que atualmente o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode estar concorrendo a cargos públicos devido a estar preso, condenado pela justiça. A consolidação de novos nomes à direita, com o apoio de Jair Bolsonaro, que permanece inelegível, contra o atual governo. E são alguns assuntos também, principalmente por parte da direita, né? Outros assuntos importantes são a regulação das plataformas digitais, o uso de deepfakes e a inteligência artificial para manipular debates eleitorais. Isso aí é algo muito importante. Fake news e IA na mira aí dos assuntos principais que são debatidos nesta eleição. Assuntos difíceis. Instituições, também as instituições, né? Críticas e defesas à atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Tribunal Superior Eleitoral. Na saúde e na educação, no pós-pandemia, filas no SUS, gargalos no atendimento médico especializado e distribuição de medicamentos em nível nacional. Ensino médio, os resultados práticos das recentes reformas escolares e a evasão de jovens das salas de aulas. São assuntos também muito debatidos nessa nossa eleição, principalmente presidencial, e em todos os níveis em que está sendo feita essa competição. Sobre o meio ambiente e transição energética, eventos climáticos extremos, o impacto de secas e enchentes na economia e o preparo das cidades contra desastres, desmatamento, a fiscalização da Amazônia e do Cerrado como fator decisivo para investimentos internacionais no Brasil. Esses são os temas principais que estão sendo debatidos nas eleições, né, pelos presidenciáveis, pelos governadores, pelos deputados federais e estaduais, pelos senadores que estão concorrendo aí às eleições deste ano 2026 aqui no Brasil. Agora, o que os eleitores devem pesquisar para saber escolher os melhores candidatos? Agora, terminando aqui o nosso assunto do dia.